Boa noite. Boa noite. Para a seleção, a Copa acabou hoje. Brasil perde da Holanda e fica com a 4ª colocação. Rio de Janeiro se prepara para a final da Copa amanhã. Show de encerramento terá Ivete Sangalo e Shakira no Maracanã. Site oferece possibilidade de caronas para viagens e muitas pessoas partiram rumo ao Rio para ver a final da Copa usando a ferramenta. Mundial movimenta diversos setores da economia. Neste período, cresceu até mesmo a procura por tratamentos odontológicos. É enterrado em São Paulo o corpo do comentarista esportivo Osmar de Oliveira. A Copa acabou hoje para o Brasil e de forma triste. A seleção foi derrotada por 3-0 pela Holanda. E como a seleção não chegou à final, a Polícia Militar diminuiu o efetivo em locais como a FanFest, na região central, e na Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo. Os policiais que cuidavam da segurança em centros de treinamento, hotéis e que faziam a escolta de seleções já eliminadas foram remanejados para locais onde há expectativa de grande concentração de torcedores. Aqui no Vale do Anhangabaú, 1.600 policiais cuidam da segurança hoje e amanhã. Na região da Vila Madalena, 1.000 policiais permanecem nos bloqueios e também vão auxiliar na dispersão de torcedores, já que os bares fecham à 1 da manhã, cumprindo a lei do silêncio. A Vila Madalena recebeu, em média, 50.000 pessoas nos dias de jogos, com um pico de 70.000 no dia do jogo Brasil e Colômbia. Bem, a polícia disse que como não há mais jogos em São Paulo e com o Brasil fora da final, a quantidade de torcedores e turistas nas ruas diminuiu bastante. E por isso o efetivo total empenhado na operação também teria diminuído. De 3.000 policiais que atuaram na quarta-feira passada, quando teve Argentina e Holanda, para 2.700 agora. E a repórter Carla Rodeiro continua na FanFest. Carla, como está o movimento aí no Vale do Anhangabaú? Olha, não foi um resultado exatamente inesperado para as pessoas que vieram aqui para o Vale do Anhangabaú, é o que a gente percebe. Pelo contrário, esses 3-0 até que não foram tão ruins quanto a derrota anterior, pelo que eu conversei aqui com algumas pessoas que estão saindo, estão indo embora. E esse espírito do torcedor desanimado, sem confiança, a gente percebeu logo quando chegou, antes da partida, já que muita gente, muita mesmo, não veio vestida com as cores da seleção, com o verde e amarelo. O evento atingiu a lotação máxima de 25.000 pessoas, mas a impressão é de que boa parte veio interessada nas atrações musicais que prosseguem agora, deixando o jogo em segundo plano. Bem, já a Vila Madalena, que concentrou multidões durante os jogos, neste momento, no geral, está vazia. Algum movimento apenas ali na esquina da rua Aspicuelta com a Morato Coelho. É com vocês. Obrigada, Carla. E a presidente Dilma Rousseff usa o Twitter para responder críticas de Aécio Neves, candidato do PSDB à presidência, que chamou de oportunista a proposta do governo de uma reforma no futebol brasileiro. Através de sua conta no microblog, Dilma declarou que os que queriam transformar a Petrobras em Petrobras desvirtuam agora nossa posição de apoiar a renovação do nosso futebol. O Brasil não quer criar a Futebras, quer sim deixar de ser um mero exportador de talentos. O governo não quer comandar o futebol, pois ele não pode nem deve ser estatal. Dilma ainda escreveu: queremos ajudar a modernizá-lo, contem conosco para isso. Devemos ampliar oportunidades para nossos craques jogarem no Brasil, dando a eles as mesmas condições do mercado internacional. Temos um imenso talento e amor pelo futebol. Temos agora os melhores estádios. Com renovação teremos sempre o melhor futebol do mundo. O vexame do Brasil em campo contra a Alemanha é o destaque das principais revistas semanais de informação do país. Com a chamada "Vai sobrar para ela",
Veja analisa se os resultados em campo prejudicarão a presidente Dilma Rousseff nas eleições. Já a Época fez uma edição especial sobre o vexame do Mineirão. Diversas reportagens tentam explicar o que aconteceu em Belo Horizonte. A revista leva em conta o evento, os erros e lições que os brasileiros guardarão desta Copa. Com a chamada Acredite no Brasil, isto é, traz em sua edição especial um tom mais positivo e afirma que, apesar de termos perdido em campo, ganhamos e muito fora dele. A revista compara o Maracanazo com o Mineiraço e fala do sucesso da Copa. Carta Capital fala sobre futebol e política na edição desta semana. A revista também traz uma reportagem sobre o escândalo da venda de ingressos ilegais no Mundial. E a polícia do Rio de Janeiro se prepara para a final da Copa do Mundo. Esta será a maior operação de segurança já realizada na cidade. 200 soldados do Exército participaram hoje de uma sessão final de treinamento. O exercício foi realizado na área que circunda o Palácio Guanabara, em Laranjeiras, sede do governo do Rio de Janeiro, e onde a presidente Dilma Rousseff vai receber as autoridades de outros países para um almoço amanhã, antes da partida. Cerca de 25 mil homens participarão do esquema de segurança para manter a ordem em um perímetro no entorno do estádio do Maracanã. A final da Copa do Mundo será decidida amanhã, às 4 da tarde, entre a Alemanha e a Argentina. E artistas convidados para se apresentarem na festa de encerramento do Mundial participaram de coletiva de imprensa no Maracanã. Shakira, Carlinhos Brown, Santana, Wyclef, Alexandre Pires e Ivete Sangalo participaram da coletiva de imprensa. Shakira disse que está muito ansiosa, pois ama o Brasil. Esta será a terceira apresentação consecutiva da colombiana em Copas do Mundo. I feel a little bit Brazilian too. O estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, será o palco da festa de despedida da Copa antes da partida final entre a Alemanha e a Argentina. A cerimônia de encerramento começará às 2h20 da tarde e vai homenagear o futebol. As 32 seleções participantes da Copa farão parte do show. O espetáculo começa com a participação da Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio, que vai interpretar o Cortejo Dourado, uma referência à Taça do Mundial. Em seguida, Shakira e Carlinhos Brown vão cantar juntos a música La La La. Depois, Alexandre Pires, Carlos Santana e Wyclef cantarão Dar um Jeito, o hino oficial da Copa segundo a FIFA. Após as músicas oficiais, a festa fica por conta dos brasileiros Alexandre Pires e Ivete Sangalo. E já muito conhecido na Europa, um site de caronas lançado há pouco tempo aqui no Brasil promete oferecer aos seus usuários a possibilidade de compartilhamento de caronas ao redor do país de uma forma simples e econômica. Em apenas 2 meses de funcionamento, o serviço recebeu o cadastro de mais de 2.500 usuários e ofertou mais de 12 mil caronas. 6 horas da manhã e Leonardo já está se preparando para a viagem ao Rio de Janeiro. Na bagagem, produtos de higiene pessoal, poucas peças de roupa e a barraca onde vai se abrigar. A gente vai ver a Argentina campeã aí da Copa. Na sala está o amigo, Vitor Hugo, que divide com ele uma república em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Os dois querem acompanhar a final da Copa do Mundo. Eles não têm ingressos, vão ver o jogo na FanFest, uma experiência que os estudantes universitários acreditam que vai ser inesquecível. É que meu avô falava da final da Copa de 50 e para ele foi algo inesquecível. Daí eu sei que eu vou contar isso para os meus netos. Mas o que chama a atenção é a forma como os dois vão viajar. Não é de ônibus, muito menos de avião. Eles vão chegar à cidade maravilhosa de carona. A gente estava na FanFest e estava muita torcida lá, aqui em São Paulo. A gente falou que a gente não podia perder a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro. Aí procuramos carona no Facebook e conseguimos encontrar a Tripida, que ofereceu viagem por um preço bem barato. O contato foi feito via internet, isso mesmo. Uma comunidade virtual
que promove o encontro entre quem quer oferecer carona e quem precisa dela. Um dos idealizadores da plataforma é o administrador Eduardo Protas. Ele explica que basta os interessados se cadastrarem no site e combinar as viagens e os preços. O trajeto entre principalmente São Paulo e Ribeirão Preto, mais especificamente, a gente percebeu que tinha muitas pessoas que viajavam sozinhas. E, puxa vida, isso é um desperdício de gás para o meio ambiente, para o gás carbônico, de gasolina, de dinheiro. Então a gente percebeu, putz, por que não fazer uma plataforma em que a gente consegue facilitar que as pessoas se encontrem? Foi assim que nasceu a ideia do site. As pessoas têm que se cadastrar pelo Facebook. Isso então faz com que as pessoas possam conhecer o perfil delas e até escolher com quem que elas querem viajar e com quem que elas não querem viajar. As despesas, como gasolina e pedágio, são divididas entre o dono do carro, que oferece a carona, e os passageiros. O site estipula um valor máximo para a cobrança, para não haver exageros. A ideia não é ter lucro com o negócio. Eric já compartilhou 2 viagens e diz que vale a pena. Nosso objetivo é justamente dividir custos. Então, a gente, por exemplo, o Rio de Janeiro dá mais ou menos uns R$150 para ir até o Rio de Janeiro, entre pedágio e a parte de combustível. E no site, o preço que ele sugere para a gente é cobrar R$30 por passageiro. A estudante Regina já viajou de carona algumas vezes. Hoje vai ser a motorista. Os passageiros de hoje, eles são 2 espanhóis, daí tem uma amiga nossa também. E é muito legal, a gente está conhecendo eles agora, assim, direito. Eles são super gente boa. E a gente acaba conhecendo mais o pessoal de fora. E a gente mostra também que dá para confiar no Brasil, sabe? Você não vai vir para cá e vai ter experiências que a gente sempre espera que são, né, desagradáveis. Não, eles estão super animados e tipo, eles estão confiando na gente, isso é legal. Em 2 meses de funcionamento, o sistema já teve mais de 80 mil acessos. 12 mil caronas foram ofertadas e 600 delas efetivadas. Hoje um grupo se reuniu para viajar. Vários carros, todos com destino ao Rio de Janeiro. Maria aproveitou a oportunidade. Geralmente ela gasta de R$70 a R$250 indo de ônibus. Agora vai desembolsar R$33 e ainda terá companhia de novos amigos. Eu acho que a maior vantagem é para o planeta, sinceramente. Assim, tem as vantagens individuais, sem dúvida, mas é uma iniciativa que não privilegia o indivíduo, né? É uma iniciativa que privilegia o coletivo e isso, para mim, é uma das coisas mais interessantes. E quem quiser oferecer ou procurar uma carona deve acessar o site da Tripda. O presidente da FIFA, Joseph Blatter, afirmou que a Copa no Brasil foi a melhor que ele já participou e, parafraseando um slogan lançado pelo governo federal, disse que esta foi a Copa das Copas. O evento, que termina amanhã no Rio de Janeiro, deve bater todos os recordes de audiência, de público, de publicidade e de exposição nas redes sociais. O tom do discurso de Blatter agora contrasta com anos de queixas do Cartola em relação ao Brasil, cobranças e ataques. Uma avaliação feita pela FIFA mostra que o torneio teve êxito, apesar de alguns atrasos e problemas de segurança. Na segunda-feira, Joseph Blatter dará uma entrevista coletiva e fará um balanço geral da Copa no Brasil. Apaixonado por futebol, Papa Francisco elogia a Copa do Mundo no Brasil. Em sua conta no Twitter, o Papa enalteceu a capacidade da Copa de unir os povos e escreveu: "A Copa do Mundo fez-se encontrar-se pessoas de diferentes nações e religiões. Posso dispor-te favorecer sempre a cultura do encontro. A Argentina e a Alemanha disputam a final amanhã no Maracanã, o que fez muitos cogitarem a ideia do Papa Francisco argentino assistir à partida com seu antecessor, o Papa Emérito Bento XVI, que é alemão. Mas o Vaticano já alegou que esse reencontro dificilmente acontecerá, já que Bento XVI está em reclusão e não gosta muito de futebol. A Copa do Mundo no Brasil aqueceu diversos setores da economia e fez até mesmo com que a procura por clínicas odontológicas aumentasse. Esse crescimento é atribuído à qualidade dos tratamentos e também aos preços. Esta clínica em São Paulo, desde o início da Copa, atendeu aproximadamente 30 pacientes estrangeiros. Todos os tipos de pacientes, torcedores, acompanhantes, família e tudo mais, desde aqueles que tiveram acidente, até aqueles que estavam com dor, até aqueles que já estavam passando por aqui, conheciam um pouco da odontologia brasileira, a representatividade dela até, e resolveram fazer o tratamento até.
As consultas no período do Mundial foram mais emergenciais e muitos pacientes surpreenderam pelos preços mais baixos do que em seus países. Acho que até isso é uma coisa que incentiva os estrangeiros, eles ficam mais à vontade, é um preço mais acessível, mais diferenciado, quando comparado aos países europeus ou então americanos. Na Europa, por exemplo, um tratamento de canal pode custar até 2 vezes mais do que o valor cobrado aqui no Brasil. São Paulo é uma das cidades mais procuradas para se realizar os tratamentos, por causa da qualificação dos profissionais. As experiências que a gente tem aqui na clínica, ela envolve 3 fatores. O primeiro é pela qualidade. Nós brasileiros somos conhecidos realmente por ter uma odontologia de ponta, né? O segundo é o tratamento humanizado. Tem pacientes nossos que relatam que os tratamentos pelo qual eles passam, em comparação conosco, eles conseguem sentir essa diferença. Nesta clínica, 40% dos pacientes são estrangeiros, devido a parcerias com consulados de diversos países. E até uma versão em inglês do site foi feita, o que atrai ainda mais o turismo odontológico. Normalmente, a prioridade do brasileiro é mais estética. Já para muitos estrangeiros, a preocupação é mais com a saúde. O sueco Oscar conta que tinha trauma de ir ao dentista e que o tratamento no Brasil é mais humanizado. E essa conexão torna o profissional diferenciado e ele se sente mais seguro. When I first came to Brazil a year ago, I had a root canal. I was having a problem with my tooth. It was very painful. And I came here and I was in total pain. And my dentist promised me that I was not going to feel anything. There was no pain whatsoever. And all my dentists in Europe has been telling me before the same thing, that I'm never going to feel any pain. So I didn't believe him at first, but then I came here and he treated me really well. He did a full treatment, no pain whatsoever. You feel very well taken care of. When you go to the dentist in Europe, they have 15 minutes and then you're out. Here you come and you stay until they finish, and it's really, really good. Acabou se surpreendendo com a forma como ele foi tratado, porque, pelo que ele nos relata, o tratamento dele lá na Suécia foi um tratamento onde ele não teve essa aproximação entre o profissional e o paciente. E esse foi um grande diferencial para ele nesse tratamento, o que acabou criando um vínculo, né? E comentou conosco que por onde ele for viajar agora, ele faz questão de voltar para estar tratando aqui conosco. Foi enterrado no cemitério de São Paulo o corpo do comentarista esportivo Osmar de Oliveira. O velório de Osmar aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo. Parentes, amigos e fãs passaram pelo local para dar o último adeus ao comentarista. Osmar de Oliveira morreu ontem aos 71 anos, vítima de uma parada cardíaca. Ele estava internado no Hospital AC Camargo, na região central de São Paulo, havia mais de 30 dias. Osmar de Oliveira era formado em medicina e se especializou na área de saúde esportiva. Também se formou em jornalismo pela Faculdade Casper Libero e trabalhou na Rádio Gazeta e em diversas emissoras de TV, como SBT, Record, Globo e TV Bandeirantes, onde estava como comentarista desde 2007. Ex-presidente Lula passa por exames em São Paulo. Ele deu entrada na manhã de hoje no Hospital Sírio-Libanês. Lula passou por exames de rotina previamente marcados, com o objetivo de monitorar o câncer na laringe diagnosticado em 2011 e extinto em 2012. Os exames mais recentes tinham sido feitos em outubro do ano passado e, na ocasião, os médicos disseram que os resultados foram normais. Ex-goleiro Edinho, filho de Pelé, tem a prisão preventiva revogada. Ele segue detido na cadeia anexa do 5º Distrito Policial de Santos. De acordo com o advogado que defende Edinho, ele deve ser solto na segunda-feira. Edinho foi preso por não apresentar o passaporte à justiça. Ele foi detido na terça-feira. A prisão ocorreu pouco mais de um mês após ter sido condenado a 33 anos de prisão por crime de lavagem de dinheiro e associação ao tráfico de drogas. Ele recorria da sentença em liberdade. Crise do abastecimento em São Paulo. Sabesp já estuda a possibilidade do uso do volume morto no sistema Alto Tietê.
Depois do Cantareira, a empresa já destacou técnicos para avaliarem a possibilidade do uso do volume morto, ou seja, do uso da reserva que fica no subsolo do Alto Tietê. Desde maio, o Alto Tietê vem perdendo por mês cerca de 5% de sua capacidade e está operando agora com apenas 24% do volume total. Em dezembro do ano passado, o sistema foi acionado para auxiliar o Cantareira, que está utilizando o volume morto. Ao todo, o Alto Tietê abastece mais de 3 milhões de pessoas na Grande São Paulo, além de parte da zona leste da capital paulista. É o sistema mais vazio depois do Cantareira, que operava ontem em 18,6% da capacidade. O sol voltou a aparecer neste sábado aqui na capital paulista, mas ainda entre muitas nuvens e as temperaturas não subiram muito. A máxima essa tarde ficou em torno de 21 graus. Amanhã, a expectativa é que o sol predomine e a sensação de frio diminua. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão do Brasil e todo o estado de São Paulo. Ainda faz frio nessa madrugada, mas as temperaturas começam a subir no sul e no sudeste do país. Nesse domingo, a chuva ainda fica concentrada na região norte, no litoral do Nordeste e no extremo sul do Brasil. Nas outras áreas do país, predomínio de tempo firme e seco. O dia amanhece com apenas 12 graus em Curitiba e 13 graus no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Durante a tarde, as temperaturas disparam e chegam aos 26 graus na capital fluminense, aos 27 em Salvador e aos 30 graus em Fortaleza. Aqui em São Paulo, o domingo promete ser ensolarado em todo o interior do estado. As temperaturas sobem um pouco mais em relação a hoje e chegam aos 26 graus em Presidente Prudente e aos 27 em Presidente Bernardes. A máxima fica em 27 graus também na região de Ribeirão Preto e também em São José do Rio Preto. Na faixa litorânea também esquenta mais com a presença do sol. Os termômetros chegam à marca dos 25 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Em todo o leste do estado, incluindo a capital, o dia pode amanhecer com névoa, mas ela logo se dissipa e o tempo abre. Nesse domingo, mínima de 11 e máxima de 23 graus. E a semana toda promete ser de sol e tempo firme. A máxima fica em torno também dos 23 graus na segunda e sobe para os 24 graus na terça-feira. Eu volto na segunda-feira com mais informações sobre o tempo no Brasil e em todo o estado de São Paulo. Você já imaginou ser pago para fazer aquilo que pode ser uma diversão para você? Pois é, essa atividade existe só no Brasil, já são 200 mil pessoas que se dedicam a ela. Estamos falando do cliente oculto, profissional selecionado para avaliar secretamente um serviço. Estou aqui com o Marco, que vai avaliar secretamente o serviço de um restaurante da Zona Sul aqui de São Paulo e depois vai nos contar a sua experiência. Só que nós vamos entrar separadamente no local para não levantar suspeitas. Ele atua como cliente oculto há 8 meses e durante esse período já visitou mais de 30 estabelecimentos. Agora é a minha vez de entrar no restaurante. Lá eu vou estar com o meu celular gravando imagens do nosso cliente oculto. Fizemos uma reserva próxima à mesa de Marco e o observamos durante todo o almoço. Enquanto isso, na mesa ao lado, o próprio Marco gravava sua experiência. Sim, a carne está no ponto perfeito. É um momento muito bom, tanto atendimento quanto a refeição. O senhor que atendeu um rapaz que estava ali naquela mesa? Sim. O nome dele é Marco. O senhor sabia que ele é um cliente oculto? Não sabia. E aí, Marco, conta pra gente como foi o atendimento aqui. O atendimento foi excelente, tá de parabéns, o trabalho do César. Foi ótimo, eles se preocuparam em todo momento de saber se estava faltando alguma coisa no atendimento. Eles vieram perguntar se o ponto da carne estava ideal, então foi perfeito o atendimento. Segundo a Associação de Clientes Ocultos da América Latina, no Brasil há 200 mil clientes ocultos. Na cidade de São Paulo, são 50 mil. O setor movimenta por ano cerca de $1,5 bilhão de dólares. Os clientes ocultos, primeiramente, eles são pessoas comuns dos mais diversos ramos de atividade. Então, são médicos, advogados, donas de casa, estudantes. Depende muito de acordo com a avaliação que ele for fazer. Gira em torno de chega até R$500 por avaliação que ele faz. Ou apenas o
reembolso de despesas. Esse trabalho é tão importante porque é uma das únicas formas que você tem na prática de poder avaliar a experiência do teu cliente. Então, através da gerência, você consegue medir exatamente quem são os melhores gestores, quem são os melhores profissionais, quem é que está fazendo um bom trabalho, quem é que precisa de mais treinamento. Além de restaurantes, o cliente oculto avalia serviços de empresas como livrarias, supermercados, lojas de roupas e hotéis. Para ser um profissional como o Marco, o candidato tem que preencher um cadastro em uma empresa de recrutamento com informações pessoais. Quando é aceito, passa por treinamento e depois de aprovado, ele está pronto para fazer a avaliação. O fato de a gente poder avaliar é melhor porque é bom para mim, é bom para uma outra pessoa e assim a gente vai melhorando o nível de atendimento. Conflito no Oriente Médio. Israel bombardeia a mesquita na faixa de Gaza e o número de mortos chega a 120. O ataque aéreo israelense matou 2 pessoas, subindo o número total de palestinos mortos na ofensiva do exército de Israel contra o Hamas para 120. Os feridos podem chegar a 920, de acordo com autoridades de Gaza. Segundo Israel, a mesquita escondia armas do grupo miliciano islâmico. Ainda em Gaza, um bombardeio israelense matou 2 mulheres e feriu 4 pessoas em um centro para pessoas com deficiência. O Hamas vem respondendo à ofensiva e já disparou mísseis e morteiros em direção a Israel. Mas muitos projéteis foram interceptados pelo sistema de defesa aérea Cúpula de Ferro. Um dos porta-vozes do governo israelense, Mark Regev, diz que seu país está se preparando de todos os jeitos para proteger seus habitantes. A ofensiva israelense começou há 6 dias. Na Espanha, penúltimo dia da festa de San Firmino termina com 11 feridos. Um dos feridos está em estado grave. Neste sábado, a festa também foi marcada pela chuva e por um número maior de corredores. A corrida de San Firmino é uma atração turística de Pamplona, que acontece todos os anos no mês de julho. De manhã ocorre a tourada e à noite as pessoas se reúnem para comer e beber. A festa, que dura 7 dias, será encerrada amanhã. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Um ótimo domingo para você. Nós voltaremos na segunda-feira, às 19 horas. Boa noite e até lá. Nesta segunda, 11h30 da noite, em Hora do Voto, Maria Lídia recebe o economista Delfim Neto. Assista agora Gazeta Imóveis.